Salve a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui novamente, juntamente com o pastor William e pastora Nelma. São esses amigos aí. Quero agradecer de coração. Amém. Quero agradecer de coração por essa oportunidade de confiar novamente o púlpito do Senhor para nós estarmos aqui pregando a palavra de Deus, amém? Amém, Deus. Hoje eu estou com a família completa, tá? Minha esposa, Glória a Deus. tá o Isaac lá do lado dela, a minha filha aqui louvou aqui, a Esther, e o Douglas, que é meu genro aqui, tá no suporte aqui no fundo musical, amém? Glória a Deus. Louva a Deus aí pelas equipes de louvor que cantou, Ministério Refúgio, Deus abençoe. As menininhas que cantou aqui também foi bênção, viu? Vocês vão longe, viu? Continua assim. Quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Logo após nós fazemos essa leitura no capítulo 8, no mesmo Evangelho de Mateus, também nós vamos um pouquinho para frente no capítulo 14, amém? Amém. Primeiro no capítulo 8, versículo 23, logo após no capítulo 14, versículo 24, amém? Glória a Deus. Que passo a ler. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? No mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Capítulo 14, versículo 22. Que eu passo a ler. E ordenou a Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao barco, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temeis. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse-lhe: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo,
clamor, dizendo: salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Amém? Amém, Deus. A igreja queira tomar assento, por gentileza. Eu não vou orar, a mulher de Deus já orou e eu acredito fielmente na palavra, na oração dela. Amém? Amém, Deus. Meus queridos e santos eleitos de Deus, igreja que vai morar no céu. No capítulo 8, lemos aqui que Jesus, ele entra no barco. Jesus entrando no barco, os seus discípulos seguiram a Jesus. Quando Jesus entrou no barco, os seus discípulos seguiram a Jesus porque eles tinham a convicção de quem estava seguindo. Os discípulos sabiam que Jesus, ele era o pão da vida. Jesus, ele tinha a palavra da salvação. Jesus era a porta. Jesus era a videira. Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então, o discípulo tinha a certeza e a convicção de quem estava seguindo. Nós observamos que no capítulo 8 não foi Jesus que mandou o discípulo e nem chamou o discípulo, não. Ele entrou no barco e o discípulo entrou seguindo a Jesus. O que me chama a atenção é que os discípulos não perguntaram para Jesus se o barco era grande, se o barco era pequeno, se a viagem ia ser tranquila, se no barco ia estar cheio, se o barco ia estar vazio. Não, eles apenas seguiram a Jesus para entrar dentro do barco. Mas só que Jesus entrando no barco, Jesus, ele começou a dormir, porque é notório que Jesus, pela obra que ele fazia, atendendo as pessoas, orando pelos enfermos, expulsando o demônio, multiplicando pães e peixe, então isso se tornou cansativo para Jesus. Então ele, cansado, dormiu no barco, mas só que seguia a viagem juntamente com o discípulo, porque o discípulo estava dentro do barco para seguir viagem juntamente com Jesus. Mas está escrito no capítulo 8 que veio uma tempestade, mas uma tempestade tão grande que as águas começaram a entrar dentro do barco. A tempestade não veio para as águas ficar do lado de fora do barco. A tempestade não veio apenas para colocar medo naqueles que estavam dentro do barco. Não, a tempestade veio para afundar o barco. Ou seja, a tempestade sempre vem para afundar os sonhos, para afundar os projetos, para querer parar a equipe de louvor, para querer parar o cantor, para querer parar o pai de família, a mãe de família. A tempestade nunca vem para apenas assustar, não. Ela vem para querer parar, afundar e estacionar aquele que estava caminhando para frente. E assim foi no barco, no capítulo 8, ao qual estavam os discípulos, juntamente com Jesus. Porém, Jesus estava dormindo dentro do barco, mas estava no barco. Dentro do barco estava aquele que tudo poderia resolver. Era Jesus Cristo. Os discípulos, eles clamam a Jesus. Os discípulos acordam a Jesus e falam: Senhor, nos socorre, porque estamos perecendo. Mas só que tinha discípulo que tinha experiência com as águas. Tinha discípulo que era pescador. Ele tinha experiência tanto com o barco como as águas. O discípulo poderia muito bem, naquele exato momento, resolver a situação. Ele poderia jogar uma rede, ele poderia mexer um remo, mas só que a tempestade estava para afundar o barco. Ei, irmãos, tem tempestade na nossa vida,
que a nossa experiência não resolve, a nossa força não resolve, a nossa atitude não resolve. Nós tem que levar para os pés de Jesus. Ei, tem tempestade que vem na nossa vida que nós não dá conta de resolver, nós não dá conta de enfrentar. Nós temos que levar para os pés de Jesus. Os discípulos, mesmo tendo experiência com as águas, mesmo sendo pescador, conhecendo o barco, teve que acordar a Jesus. Eles pedem a Jesus socorro porque estava perecendo. Por quê? Porque aquela tempestade ia matar eles. Aquela tempestade não veio apenas para afundar o barco, não veio apenas para parar, não, veio para matar o discípulo. Ei, nós, igreja do Cordeiro, noiva do Cordeiro, igreja de Deus, cantores, pregadores, servos de Deus, pastores, obreiros, nós somos o que restou da pandemia que passou devastadora pelo mundo. A tempestade foi forte, porém continuamos de pé. Eu sei que teve luto, teve, mas Deus sabe o que faz, sabe? Estava preparado e Deus colheu. A tempestade foi tão grande, mas agora eu falo, o barco não afundou. Se nós chegamos até aqui, é porque o nosso barco não afundou. Jesus, ele deu rumo ao barquinho. O nosso barco não afundou, Jesus estava dentro do barco. O discípulo, quando chama Jesus, que Jesus levanta, a primeira coisa que Jesus faz é acalmar a tempestade interna que estava dentro do discípulo. Quando eles falam, socorre-me porque estamos perecendo, Jesus olha para ele e fala, por que tem mais? Sabe por quê? Porque primeiro Jesus, ele vê dentro. Jesus, ele não vê como nós, que ele vê apenas por fora. Ele vê a roupa, vê a boniteza, vê a voz. Não, ele vê por dentro, ele vê o coração. Pode ver que um jovem rico foi até a Jesus, que ele pediu para Jesus o que poderia fazer para conseguir a vida eterna. Jesus passou para ele os mandamentos. Ele falou, desde a minha mocidade eu faço isso. Todo mundo via, mas Jesus, olhando para dentro daquele jovem, falou, vende tudo que tem. Jesus sabia que ele amava mais o dinheiro do que a prática que ele fazia. Ei, aqueles 4 homens que levou aquele paralítico e quebrou o telhado e colocou ele ali no meio ali da multidão. Jesus, olhando para aquele paralítico, falou, perdoado está os seus pecados. Primeiro ele perdoou os pecados para depois curar o paralítico. Ou seja, primeiro ele vê por dentro, ele vê o coração, ele vê o sentimento, ele vê a vontade, ele vê a alma. Primeiro ele olha por dentro. Depois que ele acalmou a tempestade dentro do discípulo, ele repreendeu a tempestade externa. Ei, irmãos, eu quero profetizar que a tempestade interna do seu coração vai sair em nome de Jesus Cristo. É Ele que tira, nós não tira, mas Ele tira. Vai cair por terra aquela tempestade que vai querer parar você de orar, que vai querer parar você de vir para a igreja. Ela vai ter que sair do seu coração, vai. Aí no capítulo 14, Jesus dá uma missão para os discípulos. Ele fala, entra no barco e passa lá para o outro lado. E aqui eu aprendo mais com o discípulo. Porque os discípulos no capítulo 14, eles apenas entram no barco para passar para o outro lado. Ou seja, ele estava debaixo da ordem de Jesus. Não foi o discípulo que entrou no barco e foi sem rumo. Não foi o discípulo que entrou no barco e falou, bora, que agora aqui quem manda é nós. Não, eles entrou no barco porque foi Jesus que mandou. E eu aprendo tanto com o discípulo, porque o discípulo não olhou para Jesus e falou, olha Jesus, lá no capítulo 8, nós estávamos dentro do barco e o Senhor
Senhor dentro do barco com nós, e nós passamos uma grande tempestade, que quase perecemos. Olha, Jesus, nós estávamos no barco, o Senhor dentro do barco, e mesmo assim veio a tempestade para afundar o barco. Não, o discípulo apenas entrou no barco para passar para o outro lado. Ei, irmãos, quem estava mandando era Jesus. Quando Jesus mandar, Ele não vai deixar você só. Jesus nunca levantou um homem para cantar, uma mulher para cantar. Jesus nunca levantou uma pessoa para pregar, uma pessoa para orar e deixar aquela pessoa só. Não, se Jesus mandar, Ele vai se responsabilizar até o final. Pode ir, porque é Jesus que está mandando. Ei, pode vir tempestade, pode se levantar o inferno. Se Jesus mandou, está mandado. Você vai chegar lá do outro lado e Deus vai dar vitória, irmãos. O seu barquinho não vai perder o rumo, não. O discípulo entra no barco para passar para o outro lado. O discípulo não pergunta se Jesus ia, o discípulo não pergunta se pelo menos ele está dentro do barco dormindo. Não, eles foram porque ele estava debaixo da ordem de Jesus. Eu faço uma comparação com o barco que estava o profeta Jonas, com o barco que estava o discípulo. Mas vê a tempestade também no barco que estava o profeta Jonas, mas também vê a tempestade no barco que estava o discípulo. Mas só que o barco que estava o profeta Jonas foi diferente. Ele estava na desobediência, ou seja, ele estava sem rumo, ele estava fugindo, ele não estava na presença de Deus. Mas o barco que estava o discípulo, ele estava debaixo da obediência de Jesus, ele estava segundo a ordem de Jesus, ele estava na presença de Jesus. Ei, irmãos, quando está na presença de Jesus, pode vir tempestade, pode levantar demônio, pode ser o que for, mas uma coisa eu falo, vai ter a vitória da parte de Deus, mesmo na tempestade. Vai, irmãos, vai ter a tempestade. No capítulo 14, a Bíblia fala que quando o barco estava no meio, não foi lá no começo, não foi lá no final, não, mas no meio se levantou a tempestade. No meio. E eu me encaixo aqui na oração do profeta Abacuque, que ele fala: aviva ao Senhor a sua obra no meio dos anos. Não é no começo, quando nós está na empolgação, que nós promete aquele monte de coisa para Deus, porque está começando o ano. Não é no final do ano que nós alcançamos aquele objetivo, que nós começamos a fazer aquelas promessas, nós começamos a contar vantagem porque chegamos no final do ano. Não, no meio do ano, quando vem um cansaço espiritual, quando se levanta aquele e fala que não vai dar certo, quando se levanta aquele que fala que é amigo e fala: ei, para de orar porque isso aí não vai se cumprir. Quando se levanta aquele que fala: ei, não está dando certo, vamos parar porque isso aí não está dando certo, não é de Deus. Ei, pode parar por aí que isso aí não vai dar certo. No meio dos anos, no meio da trajetória, no meio dos projetos, no meio dos sonhos, o barco estava no meio. Não estava na linha de chegada, não estava na partida, não. No meio se levantou a tempestade. Vamos lá para a vida de José. Quando José teve sonhos, ele se alegrou. Ele contou os sonhos para os seus irmãos. E ele sonhou além do mais. Ele contou para sua mãe e seu pai que teve sonhos. Ele sonhou que ela estava molho. Seu molho ficava de pé e os molhos dos seus irmãos se inclinavam diante do molho dele. Ele sonhou ainda mais que a lua e o sol e 11 estrelas se prostravam diante dele. O começo do sonho foi só alegria.
Mas só que se cumpriu porque era a revelação de Deus. Era Deus mostrando o futuro para José. José futuramente, ele foi governador do Egito. Seus irmãos tiveram fome, foram comprar na mão de José. Quando chegaram diante de José, era lei se prostrar diante do governador. Os seus irmãos se prostrou diante de José. Quando José olhou, se lembrou dos sonhos que tinha sonhado. Mas no meio dos sonhos, jogaram José dentro da cisterna. No meio dos sonhos, venderam José como escravo. No meio do sonho, acusaram ele com falso estrupador. No meio dos sonhos, jogaram ele dentro da prisão. Foi no meio da trajetória. Aquele filho chegou diante do pai: me dá parte da minha herança. Foi só alegria, ele gastou, ele festejou. Quando ele voltou para a casa de seu pai, foi mais festa ainda, porque o filho voltou vivo. Seu pai fez uma festa, colocou sandália em seus pés, um anel no seu dedo e colocou vestimentas novas nele. Mas no meio da trajetória, ele padeceu fome, teve necessidade. É sempre no meio. No meio do seu ministério, o inimigo vai querer levantar para parar. No meio dos seus sonhos, ele vai querer te parar. No meio da sua trajetória, no meio da sua oração, ei, não pare, continua até chegar ao final. Tentaram parar a igreja. A pandemia veio para parar, fechar as portas, mas estamos aqui, vamos chegar até o arrebatamento. Jesus vai voltar para levar uma igreja de porta aberta. Veio a tempestade para afundar aquele barco. Jesus, porém, estava orando. Ele foi despedir as pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele nunca fazia descaso daqueles que iam até ele. Ei, aprenda uma coisa: Jesus, ele nunca faz descaso daqueles que vai até ele. Pode ir rico, pode ir pobre, mas todos aqueles que procuravam Jesus, Jesus dava sua atenção. Jesus estava despedindo a multidão e o barco tinha partido. Ei, eu não sei se o seu barco, Jesus já está, mas uma coisa eu falo: se ele não tiver, ele já está indo na direção. O seu barco não vai afundar. Aí Jesus vai, aquele barco que partiu, que estava meia tempestade, Jesus vai em direção àquele barco. Jesus poderia dar autoridade e uma palavra e aquele mar se abrir, mas ele foi por cima das águas em direção àquele barco. Jesus foi caminhando por cima das águas para chegar naquele barco que estava enfrentando a tempestade. Quando Jesus estava chegando perto daquele barco, os discípulos se assustaram e gritaram com medo. Mais uma vez, Jesus acalma a tempestade interna que estava dentro dos discípulos. Você já ficou nervoso naquela luta? Quando você ficou desesperado e de repente, do nada, vem aquela sabedoria da parte de Deus, aquele alívio no coração, aquele sentimento de vitória, é porque Jesus acalma a tempestade interna. Aí Jesus fala: calma, sou eu. Se identifica para aquele discípulo. Aí Pedro fala: Senhor, se és tu, manda que eu vá a seu encontro por cima das águas. Pedro, ele sabia nadar. Pedro poderia muito bem pedir para ele acalmar ali a tempestade e eles remaram o barco para chegar lá. Mas ele pediu: se és tu, que eu vá a seu encontro por cima das águas. Ei, Pedro desceu do barco. Pedro andou sobre as águas em meia tempestade. Mas só que quem andou primeiro foi Jesus. Pedro pediu permissão, ele andou igual a Jesus. Ei, não foi Pedro que andou na água, Jesus olhou e imitou a Pedro. Não. Pedro pediu permissão para imitar a Jesus.
em meio à tempestade. O que eu aprendo aqui? Vamos pedir permissão para imitar a Jesus. Orar pelos enfermos, ser curados. A palavra vinha de Jesus. Foi Pedro que imitou a Jesus primeiro. Não foi Jesus que imitou a Pedro. Ei, irmãos, se nós pregamos, foi porque Jesus pregou primeiro e nós imitamos a Jesus. Se nós cantamos, foi porque Jesus cantou primeiro e nós imitamos a Jesus. Vamos continuar imitando a Jesus. Pode ser na tempestade, pode ser na luta, pode ser nas lágrimas, mas vamos continuar imitar a Jesus. Pedro andou por cima das águas, mas quando ele foi chegando perto de Jesus, está escrito que ele sentiu um vento forte. E nesse vento forte ele começou a afundar. Ele teve medo e começou a afundar. Ei, uma coisa eu falo, irmãos: quantos no corpo de Cristo, na tempestade, nessa pandemia que nós enfrentamos, que nós vencemos, teve medo e afundou? Parou de pregar. Até hoje não voltou para a igreja, porque afundou. A tempestade venceu. Mas ele afundou porque quis? Não. Alguém que afundou ele? Não. Foi a tempestade que veio na vida dele. Ele teve medo. O medo é algo natural da nossa vida. Quando nós levamos um susto, nós temos medo. Quando alguma coisa de ruim acontece, nós temos medo. Porque o medo é algo natural que tem na nossa vida. Mas o medo nós podemos vencer. Pedro, ele começou a afundar. Mas a Bíblia fala que quando ele começou a afundar, ele clamou a Jesus. Ei, no medo, clame a Jesus. Não deixe o seu ministério afundar, não. Não para de pregar, não. Não para de vir para a igreja. Não para de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Por causa do medo, a tempestade vir na sua vida. Não afunda, não. Não deixa a sua vida espiritual afundar. Não deixa o seu ministério afundar. Continua na posição que Deus te colocou. O ministério que Deus colocou nas suas mãos. Com tempestade ou sem tempestade, com medo ou sem medo. Mas se vir um medo, clama a Jesus. O medo veio para afundar a Pedro. No medo ele começou a afundar. Às vezes você fica com medo de fazer algo que Deus colocou no seu coração. Mesmo estando ardendo, mesmo estando queimando, você sabe que é de Deus, mas o medo tenta te vencer, quer te parar. Ei, irmãos, eu quero profetizar na sua vida que o medo não vai parar o seu ministério, o medo não vai fazer afundar a sua vida. Ei, eu quero profetizar na sua vida que o medo não vai fazer você afundar e você parar de fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando Jesus pega nas suas mãos, Jesus fala: por que duvidaste? Novamente Jesus olha para dentro. Se eu olhasse do jeito que eu via Pedro, eu ia falar: não, foi a tempestade. Se eu estivesse olhando Pedro, não, como é que não ia afundar? Eu nunca vi na minha vida um homem andando por cima das águas, até eu ia afundar. Mas não, Jesus olhou dentro do coração de Pedro e falou: por que duvidaste? Só porque duvidou. Lá no capítulo 8, quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus olhou para os discípulos e falou: homens de pequena fé. Ele cobrou a fé para os discípulos. No capítulo 14, era para o discípulo ter aprendido algo.
Ou seja, era para os próprios discípulos, como Jesus mandou ele ir para o outro lado, dentro do barco, era para os próprios discípulos levantar as mãos e repreender a tempestade em nome de Jesus Cristo. Mas novamente, quando Jesus chega diante dos discípulos, ele fala: cadê a sua fé? Ou seja, o discípulo já tinha experiência, porque ele já tinha vencido com Jesus no capítulo 8, mas no capítulo 14, ele estava debaixo da autoridade de Jesus, e Jesus novamente fala: cadê a sua fé? Estava debaixo da autoridade, mas faltou fé. Estava diante de Jesus, mas faltou fé. Estava ali na tempestade, mas só que faltou a fé. Ei, irmãos, está pregando a palavra, mas faltou a fé. Está louvando a Deus, mas faltou a fé. Está orando pelos enfermos, mas faltou a fé. Está orando pela família, mas faltou a fé. Ei, Jesus cobrou a fé do discípulo, tanto no capítulo 8, como no capítulo 14 também. Lá na minha igreja, lá a família, todos os filhos, chegou e pediu oração pelo pai, que foi cometido de AVC, infartou e estava na UTI. Era no culto de Santa Ceia. E o pastor falou: na próxima Santa Ceia, o pastor Roberto vai estar junto conosco. Ele deixou exercer o dom da fé. Um mês se passou e aquele pastor internado na UTI, e a família em desespero pedindo oração pelo pai. Ele já de idade avançada, ali no AVC, no infartou, estava ali na UTI do hospital. Quando passou um mês, que nós fomos fazer um culto de Santa Ceia, que nós fomos ministrar o culto de Santa Ceia, chega o pastor na igreja, estava todo torto, um filho segurando de um lado e o filho segurando do outro, mas o dom da fé foi exercido. Ei, quando você for fazer alguma coisa, faça com fé. Eu vou orar, mas vai ter resposta de Deus. Não porque você merece e porque você é bom, não, mas porque você tem fé. A sua fé vai prevalecer. A palavra de Deus fala de um homem, Jesus faz menção dele. Ele estava com um dos seus criados enfermo dentro da casa. Ele foi até Jesus e falou para Jesus. Jesus ia na casa dele, mas ele falou: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas uma palavra que o Senhor falar, o meu criado vai ser curado. Porque eu tenho autoridade, eu tenho homens que eu mando eles fazer e ele faz. Eu mando eles vir e eles vêm. Então, se uma palavra que o Senhor falar, o meu servo, o meu criado vai ser curado. Jesus olhou para aquele homem e falou: nunca vi tanta fé. Jesus fez menção da fé daquele homem aí. Agora olha para vocês. Quando Jesus lá do alto olhar para esse planeta Terra tão grande, para uma multidão, mas apenas uma pessoa, e ele fazer menção, aquela fé daquela pessoa fez me mover. Jesus lá na glória fazendo menção da sua fé. Olha com os olhos espirituais, imagina o próprio Jesus que vai arrebatar a igreja, o próprio Jesus que cura, olhando para um dos pequenos, que nós aqui não vê, mas ele olha por dentro e fala: eu nunca vi tamanha fé. Quem fez menção daquele homem foi Jesus. Não foi ninguém que foi levar para Jesus, não foi ninguém que foi levar da pessoa dele para Jesus, não, foi o próprio Jesus que fez menção da fé daquele homem, irmãos. Ei. E o discípulo aprendeu? Será que o discípulo, nessa história todinha, nessa trajetória todinha, eles foi sem fé? Não, irmãos. O discípulo pede para Jesus, lá em Lucas capítulo 17, no versículo 5, disseram então os apóstolos ao Senhor: nos acrescenta-nos a fé. Irmãos,
Vocês que é usado por Deus no louvor, ministração do louvor, na palavra. Vocês que faz a obra de Deus de qualquer jeito assim, que eu falo você ora pela pessoa, prega a palavra no trabalho, fala de Jesus para o seu vizinho. Você é um missionário dentro da sua casa, você é uma coluna de oração. Eu quero te convidar a partir de hoje, o que você já faz para Jesus, você fazer com fé. Porque às vezes nós fazemos para Jesus e esperamos, se Deus fazer, está feito. Se não acontecer, porque não era da vontade dele. Nós estamos fazendo a coisa esperando outra coisa de Deus. Ou seja, nós faz e fica por aquilo mesmo. Não. Vamos exercer o dom da fé, que é dado pelo mesmo Espírito Santo. Você vai fazer com fé e vai acontecer. Você vai profetizar, você vai ser usado por Deus. O dom da fé na sua vida vem de Deus pelo mesmo Espírito Santo na sua vida. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Vamos estar encerrando com louvor. Esther, tem um louvor aí, minha filha? Toda a equipe de louvor, vamos estar encerrando aqui com louvor aqui. Nessa oração, você vai estar colocando a sua vida diante de Deus. Nessa oração, você vai estar pedindo aquilo para Deus. Eu não sei se você é batizado no Espírito Santo, vai pedir o batismo. Eu não sei se você vai estar clamando pela família, você vai estar orando. Eu não sei se você vai estar orando por algo, uma causa perdida, uma causa na justiça. Eu não sei se você vai estar orando por alguém da família que está enfermo, mas você vai estar exercendo o seu dom da fé. Nesse exato momento, nós vamos pedir resposta para Jesus. Não porque nós vamos impressionar a Jesus, não. Jesus perguntou, cadê a fé? Nós vamos fazer essa oração com fé. A sua oração vai exercer a fé. Você vai pedir com fé. Você vai clamar com fé. Nós estamos diante de Jesus. Nessa oração você vai ser o melhor adorador. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém. Você vai clamar de coração. Novo. Você vai pedir renovo espiritual. Você vai pedir pela família. Você vai pedir unção para Deus. Você vai pedir aquilo que está clamando a Deus. Eu não sei se é pela família, eu não sei se é uma cura, eu não sei se é um renovo espiritual, mas nós como igreja vamos levar aos pés de Jesus. Do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Jesus, renova a igreja, Senhor. Já dei ordem pra acalmar. Jesus, a cada um que está te clamando, Pai, eu peço visita, Senhor. Espírito Santo de Deus, renova, Pai. Consola o coração da tua serva, Pai. Jesus, eu peço visita a família, Senhor. Livra os nossos filhos de todo mal, Senhor. Livra a igreja da perseguição, Pai. Não abandone o barco. Jesus, eu lhe peço o Espírito Santo sobre nós, Senhor. Continua com o Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja, Senhor. Nos dê a direção com a tua palavra, Pai. Abençoa as famílias, Senhor. Pois esse seu deserto vai Senhor Jesus, eu lhe
favor, Senhor. Não deixa, Senhor, aquele que se levantou para louvar parar, Senhor. Não deixa o pai de família parar, Senhor. Não deixa, Senhor, aquele que está pregando a tua palavra parar. Não deixa o jovem parar, Senhor. Não deixa, Senhor, as crianças parar. Não deixa, Senhor, a mãe de família parar. Pai, eu abençoo a todos que estão aqui, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, fazer prosperar através dessa palavra, Senhor, que foi ministrada. Pai, abençoa este lugar. Abençoa o pastor local. Abençoa a todos, Pai, que passou por esse púlpito. A todos que passaram pela porta, Pai. Eu lhe peço, por favor, Senhor, seja conosco. Amém e amém.